Uma boa noite a todos vocês. Eu quero desde já cumprimentá-los, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer a gente prosseguir aqui nessa sequência, nessa série de mensagens que a gente tem feito aí com base no Sermão do Monte, uma série de exposições dentro daquilo que Jesus deixou de ensino para a gente. E hoje nós estamos chegando na nossa sexta mensagem, que também é a terceira parte daquela fórmula de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Essa é a terceira parte dessa sequência que Jesus aborda, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão dos juramentos, sobre a importância que a nossa palavra tem diante de Deus, diante da sociedade. Aquilo que a gente fala precisa ser cumprido. Então é uma mensagem muito bacana, tem algo aí certamente a nos acrescentar. Eu quero ler com vocês, então, para começarmos aqui, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 33, e a gente vai fazer a leitura até o verso de 37, tá bom? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Está escrito assim: Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Então essa é a passagem base, a partir de onde nós vamos pensar, refletir um pouquinho nessa noite. Eu quero convidar você a orar comigo, para pedir aí o Espírito Santo para tocar no teu coração, te ensinar, te iluminar, para que você e eu possamos aqui juntos aprender, tá bom? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te bendizemos, te agradecemos por esse período que a gente tem passado aqui toda semana, aprendendo mais um pouco da tua palavra. Hoje, chegando aqui nessa sexta mensagem, vamos falar um pouco sobre juramento, sobre voto. E o nosso pedido, Senhor, é o mesmo. Continua nos iluminando, nos ajudando aqui a absorver, a entender o máximo possível. Fala conosco, dirige aqui os nossos passos. E mais importante, Senhor, tem coisas aqui que a gente vai aprender, mas que não fique apenas no aprendizado, mas que nós possamos colocar isso também como algo prático no nosso dia a dia. É o que nós assim então oramos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então chegamos aqui, como eu adiantei, na nossa sexta mensagem. Essa é a terceira parte daquela sequência que Jesus vem falando aí, eu porém vos digo. E chegamos então aqui agora na parte dos juramentos. Fiz aqui a leitura do texto bíblico com vocês. E como a gente tem feito aí durante esses últimos dias, vamos dar uma breve relembrada do que a gente já falou, para poder contextualizar e lembrar por que a gente chegou até aqui, Então, a gente está nessa sequência de mensagens aí sobre o Sermão do Monte. A gente viu que o Sermão do Monte começa justamente ali com as bem-aventuranças, são características que têm a ver aí com o modo como o cidadão do reino de Deus deve viver. A gente viu que ainda dentro dessa mesma situação, desse mesmo assunto, da ideia do reino de Deus, dessa ideia das características que o cidadão do reino de Deus deve ter, Jesus também comparou os seus discípulos com o sal da terra, com a luz do mundo. Aí a gente viu que aparentemente aquele ensino de Jesus, aquele monte de ensinos de Jesus, pareciam, para outros ouvintes estudiosos ali, inclusive daquela época, escribas e fariseus, parecia que era algo novo, que era um ensino novo, mas não era. E aí a gente viu também que Jesus ele mostrou que não veio para derrubar a lei, para destruir a lei. O ensino dele não era nada de novo, não era nada que ele estava inventando, não era uma renovação, não era um novo movimento, não era uma nova seita religiosa. Pelo contrário, eram aquelas velhas verdades da lei, daquilo que Deus revelou para o seu povo. E logo depois de Jesus mostrar um pouco sobre essa questão dessas velhas verdades, de não estar trazendo algo novo, ele em seguida começa justamente com uma série de revisitações na lei de Deus, que
faz parte dessa fórmula que a gente está trabalhando, né? Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Então, a primeira revisitação que Jesus fez, conforme a gente percebeu, né, no decorrer aí das nossas abordagens, né, foi exatamente aquele mandamento de não matar. A segunda revisitação, nós vimos aí, foi justamente o de não adulterar. E ao mesmo tempo também ligado ali àquela questão do divórcio, né, que a gente viu aí na nossa última abordagem. E hoje a gente vai ver Jesus agora revisitando algumas leis que têm a ver com a ideia justamente de juramentos. E como a gente percebeu, a gente precisa também fazer a leitura dessas revisitações, né, de Jesus aí na lei mosaica, também a partir daquela ideia da ética elevada, da justiça elevada de Jesus, porque ele sempre tem algo aqui a dizer para a gente a partir daquele texto do versículo 20, que a gente mencionou algumas vezes já, né? Sempre a gente tem mencionado, que é aquela questão, né, de se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, a gente também vai fazer a leitura, né, vai fazer a observação desses versículos que fizemos já aqui nessa noite, a partir também desse ponto de vista, né? Ou seja, Jesus sempre faz a revisitação da lei, também demonstrando para o seu público, para os seus ouvintes, a necessidade de uma justiça elevada que vá além da forma como escribas e fariseus também vinham ensinando. Então, só para a gente também dar aqui uma introdução rápida do que a gente vai abordar hoje, né, como esses versículos que a gente leu aí podem ser divididos, né, eu mostro para vocês aqui algumas situações que nós vamos comentar. A primeira delas é justamente aí a fase inicial da fórmula, ouvistes o que foi dito, né? Então a gente vai tentar entender aí a partir de onde Jesus está falando essa questão dos juramentos, né? Vocês ouviram o que foi dito, e a gente vai entender ali de onde ele está tirando essa ideia do que foi dito. A gente vai ver num segundo momento também um pouco da forma como Jesus desfaz os ensinos errados, né, que isso vai estar aí a partir do versículo 34 até o 36. Né, e a primeira parte, vocês ouviram o que foi dito, versículo 33. A segunda parte é para a gente ver, então, o que Jesus, porém, nos diz. Né? E a terceira e última parte é justamente aí também um pouco da solução prática que Jesus traz para essa problemática daquele tempo, né, para a maneira como a questão dos votos e juramentos vinham sendo ensinados de maneira equivocada. E eu ainda vou trazer ainda um quarto ponto aqui também nessa noite, para a gente pensar um pouco também em questões práticas do nosso dia a dia, questões que envolvem a nossa vida como um todo. Né? Então vai ser legal aí também quando a gente chegar nessa última parte e aplicar um pouco daquilo que a gente está aprendendo aqui do que Jesus disse. Então vamos lá, a primeira coisa então que a gente precisa trazer aqui à mente é a revisitação de Jesus. Né? Vocês ouviram o que foi dito. Ele começa aí com essa primeira parte da fórmula que a gente já vem mencionando várias vezes, né? E já explicamos, né, algumas mensagens atrás o que tem a ver aquela ideia do pelos antigos, embora ele não mencione aqui diretamente a ideia do pelos antigos, mas pelos antigos porque ele não está falando, vocês ouviram o que a lei diz, mas o que pessoas estão ensinando a respeito dessa lei. E a gente sabe, já adiantei, né, que hoje nós vamos abordar aqui o que foi dito a respeito de votos e juramentos. Tá? E eu já faço aqui uma observação que é difícil da gente distinguir votos e juramentos aqui dentro dessa fala de Jesus. Então a gente vai tratar disso como uma forma intercambiável, como sinônimo, como algo que pode ser usado aí com o mesmo sentido, tá bom? É difícil a gente fazer essa diferenciação. O que é voto, o que é juramento, então nós vamos tratar como sendo a mesma coisa. E aí então Jesus disse, né, o que foi dito pelos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Então é isso aí que ele diz que foi dito pelos antigos. E nós não temos um versículo exato mencionando essa fala que Jesus disse aqui. Nós não temos um versículo específico. O que a gente vai perceber é que existem algumas passagens, como eu adiantei para vocês lá na primeira mensagem, né, tem mais de 600 mandamentos aí, a lei de Moisés. Então eu vou destacar 3 desses mais de 600, né, vou destacar 3 que envolvem essa ideia aqui do juramento e que, se a gente fosse sintetizar,
né? Se você tiver a oportunidade de pegar esses versículos, escrever, consultar e tal, dá para ver que numa síntese a gente chega muito parecido, né, com essa fala que Jesus disse aqui. Então vou repetir a fala de Jesus primeiro. O que as pessoas vinham ouvindo, né? Elas vinham ouvindo o seguinte: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Então, de onde vem esse ensino dos juramentos? São 3 versículos aí que eu vou destacar para vocês, como eu já falei anteriormente. O primeiro deles se encontra em Levítico 19:12, que diz assim: não jurareis falso pelo meu nome, assim profanando o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Esse aí é o primeiro versículo que envolve um pouco aí do que Jesus sintetizou, né, nessa fala, ou do que as pessoas vinham dizendo ali naquele tempo. O segundo versículo se encontra em Números, capítulo 30, e versículo 2, que diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar ligando-se com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que sair da sua boca, ele fará. Então, repetindo aí, Números 30, versículo 2, depois abre aí na tua Bíblia. E o último texto aqui que eu quero mencionar, né, que a gente sintetiza esses 3 aí naquela fala, aquela frase, né, que Jesus recitou, se encontra em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21, que diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, repetindo, se a gente sintetizar esses 3 versículos aí que eu mencionei, esses 3 pontos da lei mosaica, né, perto dos mais de 600 mandamentos, dá para a gente chegar numa frase próxima daquela que Jesus recitou, como sendo ali um ensino comum, né, naqueles dias em que ele estava aí encarnado. Tá? Bom, outra coisa importante que é válido aqui para a gente mencionar é a forma como o povo hebreu, lá na sua antiguidade, né, lá no momento em que esse povo nasceu, em que esse povo surgiu, a importância que o povo hebreu dava para questões aí relacionadas à palavra, né? Ou seja, eu estou fazendo uma aliança contigo, eu estou falando algo com você, eu estou me comprometendo com você, né? Eu estou fazendo um voto contigo, e a gente vai até o final, eu não vou abrir mão da minha palavra, né? Fosse isso com o próximo, fosse isso com Deus. Tá? Então, eu vou relembrar com vocês aqui 2 exemplos. O primeiro deles é de uma aliança, de um voto, de um tratado, né, de um pacto, seja lá qual for o nome que a gente for dar, mas que no final das contas vai chegar um pouco nessa ideia aí, né, do que Jesus está falando aqui do voto, do juramento, né? E mais para frente vai ficar um pouquinho mais claro por que eu estou tratando isso dessa maneira. Mas o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui para a gente relembrar se encontra no livro de Josué. Quando Josué já tinha feito algumas conquistas assim simplesmente inimagináveis, né, como o próprio caso lá da tomada da cidade de Jericó, né, com aquelas muralhas enormes, né, muralhas intransponíveis, por sinal. Então era impossível passar por ali, mas a fama do Deus de Israel, a fama do exército do povo hebreu também, vinha alcançando ali vários outros lugares, e com isso aconteceu que um outro povo daquela região, o povo de Gibeão, né, ou seja, os gibeonitas, né, ouvindo falar de toda essa situação, temeram, né, ficaram com medo de serem ali massacrados, né, derrotados ali de uma maneira sobrenatural pelos hebreus, pelos israelitas, né, como vinha acontecendo. E o que eles fizeram? Se vestiram com uma roupa muito antiga, pegaram comida também já mais velha, né, embolorada, se aproximaram depois ali do povo israelita que estava chegando naquela direção, e eles então fingiram que eram de um lugar muito distante, de um lugar bem mais longe de onde eles estavam ali naquele momento, e disseram o seguinte: olha, nós servimos ao mesmo Deus que vocês servem, só que a gente mora no outro lugar, e a gente queria fazer uma aliança contigo, não destrói a gente não, faz uma aliança conosco, a gente vai servir vocês e etc. E Josué não consultou a Deus, Josué não consultou outras pessoas, Josué, depois num bate-papo ali também com outros anciãos, chegaram à conclusão de que, ok, poderia então fazer essa aliança. Para surpresa de Josué, para surpresa dos anciãos também, alguns dias depois eles descobriram que aquele povo fazia parte dos demais povos da vizinhança, da região ali, da Terra Prometida, né, da região ali da própria Jericó, um pouco mais para frente,
e não tinha mais como voltar atrás. Eu vou ler aqui para vocês, né, um trecho aqui de Josué capítulo 9, para a gente confirmar essa informação que eu estou trazendo. Então, lá em Josué capítulo 9, versículos 16, aí eu vou saltar o 17 e vou ler o 18 e o 19. Presta atenção que diz, está escrito assim: 3 dias depois de terem feito pacto com eles, ouviram que eram vizinhos e que moravam no meio deles. Mas os filhos de Israel não os mataram, porque os príncipes da congregação lhes haviam prestado juramento pelo Senhor, o Deus de Israel. Pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes, mas os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes prestamos juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não lhes podemos tocar. Então olha a seriedade, não é, com que os hebreus, aqui agora já israelitas também, vinham lidando, vinham tratando com essa questão da palavra. Né? Se eu fiz um acordo contigo, se eu fiz um pacto contigo, se eu fiz uma aliança contigo, se eu fiz um combinado contigo, eu não vou voltar atrás. E eu não preciso que isso esteja registrado num documento, né? Igual hoje a gente faz para poder evitar transtornos. Né? Hoje a gente vai fechar aí uma prestação de serviço com uma determinada pessoa, a gente faz um contrato, papel ali, pessoa assina, contratante, contratado, né? Ambos assinam para evitar transtornos. Naquela época, não tinha nada tão burocrático como hoje, não tinha nada para ficar reconhecendo firma, confirmando que aquilo de fato aconteceu, mas a palavra tinha peso. Então observe, o povo enganou, né? Os gibeonitas vieram com uma fala enganosa, mentirosa, se aproveitaram da vulnerabilidade ali de Josué, da boa vontade do povo de Israel, né, que estava entrando ali naquela região. Mas a palavra que Josué e os seus homens fizeram, né, e tiveram para com os gibeonitas era forte, e eles não voltaram atrás. Né? Ou seja, o que a gente combinou está fiel, está firme, está registrado, não aqui diante dos homens apenas, mas principalmente diante do Deus que vê tudo, que sabe de tudo. Tanto que o último versículo que eu li, os príncipes ali, né, os anciãos ali do povo de Israel que estavam junto com Josué, olha o que eles disseram, vou repetir. Nós lhes prestamos juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não lhes podemos tocar. Ou seja, já combinamos, não tem como voltar atrás. Então a palavra que a pessoa tinha era muito séria. Outro exemplo, um exemplo inclusive que traz aí algumas discussões controversas, né, porque tem opiniões diferentes, é o caso de Jefté, que foi um dos juízes aí do povo de Israel, né? Depois aí que Josué morreu, a forma de governo da nação de Israel foi diferente, né? Não tinha ali um líder nacional, não tinha um rei, não tinha um imperador, não tinha nenhuma figura nacional que governava sobre todo o povo. Então, líderes ali pontuais em regiões diferentes, carismáticos, né, iam surgindo de acordo com a necessidade do povo. E um desses líderes foi justamente Jefté. E agora eu vou falar para vocês, vou lembrar aqui de uma aliança, né, de uma palavra, de um contrato, de um pacto que é feito não com o ser humano em si, que a gente viu ali agora no exemplo anterior, tratado, pacto que foi feito com o próximo, com o ser humano. Agora eu quero mostrar para vocês algo que foi feito diretamente com Deus. E vocês vão lembrar comigo aí, quem já leu o livro de Juízes, né, lá em Juízes 11, versículo 30 e 31, Jefté estava no meio de uma batalha muito grande, né, e ele fez um voto com Deus. E aí, perceba que agora, qual foi a forma, né, como ele falou isso com o Criador, com Deus, a respeito aí dessa questão desse voto. Vou ler aqui para vocês, Juízes 11, versos 30 e 31. E Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: se tu me entregares nas mãos dos amonitas, ou melhor, se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então ele faz aqui um voto com Deus de que se ele ganhar a guerra contra os amonitas, contra o povo de Amon, que a primeira coisa que aparecesse ali quando ele chegasse em casa, que ele ofereceria ao Senhor em holocausto. E aí, gente, lamentavelmente, quando ele chega em casa, justamente quem aparece é a sua filha. Né? E eu vou ler aqui para vocês agora os versículos 34 a 36 de Juízes 11 também ainda. Né? Então, observe aqui comigo o que está escrito. Quando Jefté chegou a Mispá, à sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a filha única, além dela não tinha outro filho e nem filha. Logo que ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: ai de mim, filha minha, muito me abatestes. És tu a causa da minha desgraça.
pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze de mim conforme o teu voto. Olha que interessante, né? A seriedade novamente aqui que eles davam a essa questão da palavra. Então ele fez um voto, Jefté, fez um voto com Deus. O voto ficou claro, né? Ele disse: a primeira coisa que aparecer, eu vou oferecer ao Senhor em holocausto se eu sair vitorioso aqui dessa guerra. Quando ele chega em casa vitorioso, vem a filha dele, filha única, a gente viu que ele não tinha nem homem, nem outra mulher como filho ou filha, né? Era só essa menina. E ele fica muito triste porque é ela quem aparece, e ele abre o jogo, né? Fala: olha, minha filha, eu fiz um voto aqui dessa maneira, e lamentavelmente foi você quem apareceu, e eu não sei o que eu faço agora. E a menina: não, pai, se você fez o voto, tem que cumprir, mesmo que seja comigo. Em outras palavras, é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, a seriedade que tem o voto, a seriedade que tem a palavra, não só no caso de Jefté, mas a própria filha de Jefté, que entendeu a seriedade disso. Deus não pediu sacrifício humano, quem fez o voto precipitado foi Jefté. Algumas pessoas, inclusive, até tentam interpretar esse texto aqui, esse episódio aqui que acontece no livro dos Juízes, como se a menina tivesse ficado virgem, para o resto da vida, sem ter se casado, sem ter tido nenhum relacionamento. Mas eu acredito que ele levou ali realmente ao pé da letra aquilo que ele se comprometeu com Deus, o que aparecer primeiro eu vou sacrificar em holocausto. E ele, na minha opinião, fez isso mesmo, sacrificou a filha. Ainda que seja pecaminoso, ainda que seja errado, ainda que Deus não tivesse pedido, mas na minha opinião ele fez isso. E claro, tem muitas situações aqui que nos levam a enxergar isso, desde a maneira como tem o diálogo entre pai e filha, como também, principalmente no contexto geral do livro dos Juízes, porque lá os dois últimos capítulos do livro dos Juízes, a gente tem ali uma espécie de justificativa para a série de coisas erradas que o povo da época dos Juízes faziam. E uma delas era que naquele tempo não havia rei em Israel. E a outra era que, por não haver uma liderança nacional, por não haver alguém que colocava ali controle, ordem nas coisas, então cada um fazia o que achava mais certo. Então, se você lê o livro dos Juízes, você vai ver muita gente fazendo muita coisa errada. Então, não é de se estranhar, por exemplo, que Jefté também tenha feito alguma coisa de errado aqui nesse contexto. Tá? Mas, numa outra ocasião que a gente puder falar especificamente, exclusivamente sobre Jefté, eu entro nesses detalhes do porquê eu acredito assim. Mas independente de quem pensa diferente, quem vai por essa linha aí, que acredita que a filha ficou virgem aí até o resto da vida, até morrer, o mais importante é justamente o fato de que a palavra ela tinha peso. Então, veja, por exemplo, aqui Juízes 11:39, que vai confirmar ainda mais um pouco do peso dessa palavra que foi dita, ainda dentro desse contexto aqui de Jefté. Veja aí o que está escrito. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela não tinha conhecido o varão. Então, ou seja, ele cumpriu nela o voto que tinha feito. Então, a palavra tem importância. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente se compromete de fazer, tem importância, tem peso. A gente não deve ficar voltando atrás. E a gente consegue perceber aqui também, nessa mesma situação, nesse mesmo cenário, a importância que a palavra tinha para aquele povo naquele tempo antigo. Agora, o que acontece é que a gente está analisando ali um pouquinho do que Jesus falou. Vocês ouviram o que foi dito, não sai por aí jurando. Se jurou, cumpre o que você falou. Basicamente é isso aí que Jesus está dizendo. E ele está dizendo isso com base em quê? Com base naquilo que alguns antigos vinham dizendo. Sejam antigos rabinos, mas especialmente escribas e fariseus do seu tempo também. Porque é um pouco daquela tensão que a gente vem comentando desde as últimas mensagens aí, do próprio Jesus dizendo que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. E o que a gente percebe? Que havia no meio desses escribas e fariseus uma ênfase muito grande na obrigatoriedade de se cumprir o voto. Então a ênfase deles, o foco deles nesses mandamentos aí de juramento, de voto, era na obrigatoriedade de se cumprir o voto. Só que depois, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a dividir os votos, ou os juramentos, em 2 classificações. Em votos compulsórios, que são obrigatórios de serem cumpridos, e votos não compulsórios, que não são obrigatórios de serem cumpridos. E mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então,
o que está acontecendo é que Jesus também está criticando, nesse cenário todo, né, um pouco dessa reinterpretação não fiel àquilo que as leis de juramento, de voto diziam dentro daquele tempo. Então daqui a pouco você vai entender melhor o que eram essas duas classificações que escribas e fariseus vinham fazendo. Outra coisa importante, seguindo aqui o contexto que Jesus vinha dizendo, era a maneira como esses votos e juramentos vinham sendo banalizados nos dias de Jesus. E aqui a gente já começa a chegar na segunda parte, né? Quando Jesus vai começar a dizer, eu porém vos digo. Tá? E aí ele faz ali um comentário longo, cheio de detalhes ali interessantes, mas é perceptível, inclusive nessa segunda parte, como que os votos e juramentos vinham sendo banalizados. Lembra comigo que Jesus vinha dizendo ali que havia juramentos sendo feitos pelo céu, por exemplo, pela terra, por Jerusalém e pela própria cabeça. Né? Então depois ele vai até quebrar esse argumento, né? Mostrar, olha, você não pode jurar pelo céu, o céu é de Deus, você não pode jurar pela terra. Né? A terra é onde os pés do Senhor, né, onde estão aí por escabelo dos pés de Deus. Jerusalém é a cidade de Deus, a cidade santa. E a própria cabeça, você não pode fazer seu cabelo ficar branco ou preto. Tá? Então daqui a pouco a gente vai ver Jesus falando um pouco mais sobre isso. Mas como você pode perceber, os votos vinham sendo banalizados. E por que isso vinha acontecendo, gente? A gente tem uma rápida resposta para isso, inclusive no próprio Novo Testamento. Vamos lá para Hebreus, capítulo 6, versículo 16, que vai explicar para a gente um pouquinho da razão dessa banalização de votos e juramentos. Lá nesse texto que eu mencionei, está escrito assim, pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para a confirmação para eles, o fim de toda contenda. Então era o seguinte, a gente viu a importância, né, que os hebreus, que os israelitas, lá no tempo antigo, davam para a palavra, né, eu estou fazendo um compromisso contigo, eu vou cumprir. Então eles davam um peso maior para isso lá no passado, mas com o passar do tempo, isso foi se perdendo. Né, como hoje em dia, né, só para a gente fazer a conexão aqui, você entender comigo, né, como hoje em dia, há uns 20, 30 anos atrás, quando a gente ouvia falar de um evangélico, a imagem que a gente tinha era outra. Nós tínhamos uma imagem de pessoas mais sérias. Nós tínhamos uma imagem de pessoas que a gente podia confiar. Nós tínhamos uma imagem de pessoas honestas, verdadeiras, de pessoas que se dissessem, olha, eu vou fazer isso, elas iam cumprir aquilo. Mas hoje em dia, a imagem, infelizmente, né, que muitos de nós temos dos evangélicos, que as pessoas de fora das comunidades evangélicas cristãs têm dos evangélicos, não é das melhores. É uma imagem ruim. É uma imagem de pessoas que dizem que vão fazer algo e não fazem, não têm compromisso, não são honestas, não são verdadeiras muitas vezes. Né, de pessoas que compram e não pagam, de pessoas que não têm compromisso, responsabilidade. Né, então era um pouco disso que vinha acontecendo. E quando alguém ia fechar ali um acordo com outra pessoa, vamos supor aqui um exemplo, né? Vamos imaginar assim, eu quero comprar o teu terreno. Vamos fechar negócio? Né? Vamos fechar negócio. Né? Então, ó, você não pode vender para ninguém, tá fechado comigo, eu vou receber daqui a 30 dias e compro de você. O que ia ser feito nesses 30 dias? Né? A gente tem ali de um lado um vendedor que pode ser desonesto, e de repente vem uma outra pessoa e oferece ali uma quantia maior, e ele simplesmente ignora o acordo que foi feito, né, e repassa aquele terreno para alguém por um valor maior. Como a gente tem do outro lado, né, alguém que está se dizendo interessado em comprar, que está fechando um acordo, mas que está dizendo que daqui a 30 dias vai ter o dinheiro para poder comprar, e de repente vai chegar aqueles 30 dias e ele simplesmente não vai comprar e não vai dar satisfação nenhuma. Então a gente tem duas possibilidades aqui, né? E aí, o que está acontecendo aqui, de acordo com Hebreus 6,16 que eu mencionei? Para evitar, né, qualquer tipo de contenda, para evitar assim, ó, eu não acredito em você, eu não confio em você, para não ficar nesse disse-me-disse, para não ficar nessa desconfiança um do outro. Eles faziam determinados juramentos para dar algum peso para a palavra deles. Né? Então, olha, eu me comprometo a comprar o teu terreno, e eu juro pelo, e aí dizia alguma coisa, né, como por exemplo aí pelo céu, ou eu juro pela terra, ou eu juro por Jerusalém, ou pela minha própria cabeça, né? Como a gente viu aqui descrito na própria fala de Jesus aí em Mateus capítulo 5. Né? Em Hebreus 6 está explicando para a gente que os homens eles faziam juramentos assim por algo que era considerado maior do que eles. Né? Ou seja, para demonstrar ali a seriedade da palavra que eles estavam dando. Como o outro lado também poderia fazer isso. Não, eu me comprometo a vender para você o terreno, beleza?
e eu juro para você aqui, e aí a mesma dinâmica que nós mencionamos. Era um pouco do que vinha acontecendo naqueles dias ali, é um pouco do que vinha simplesmente ocorrendo para evitar que as pessoas não cumprissem as suas palavras, né? Então, a diminuição da seriedade oral, né, de um acordo oral, de um acordo verbal naquele tempo, estava cada vez maior, né? As pessoas não estavam mais conseguindo ali confiar umas nas outras e por isso criaram um pouco também desse costume, desse hábito, né, para poder aí fechar esses acordos com maior rapidez e evitarem aí algum outro constrangimento. Agora, por outro lado, né, para piorar ainda um pouco mais a situação, começou a surgir ali algum ditado rabínico, né, relacionado a essa questão aí também dos votos e juramentos. Então eu vou mencionar, por exemplo, aqui um ditado rabínico, bem famoso, bem conhecido ali dos dias de Jesus, que dizia assim: como o céu e a terra passarão, assim também o juramento passará, pois os conclamou como testemunhas. Então, o que esse ditado queria dizer? Ele queria dizer que a gente tinha que não apenas fazer um juramento, por exemplo, pela nossa própria cabeça. Por quê? Porque se eu fizer um juramento pela minha própria cabeça, nesses dias aí, eu posso morrer. Né? E certamente a gente vai morrer mesmo em algum momento da nossa vida. Né? Então, é um juramento não tão válido, é um juramento não tão que traz tanta confiabilidade. Por quê? Porque a nossa vida vai passar. Se ela vai passar, então esse tipo de juramento ele pode, em algum momento, ser descumprido. Né? E com isso, gerava ali um pouco daquilo que eu comentei um pouco antes aí, daqueles juramentos, né, que eram obrigatórios, compulsórios, e daqueles juramentos que não eram compulsórios. Então, se alguém jura dessa maneira, não é uma coisa tão obrigatória, não é uma coisa que vai fechar um acordo tão firme comigo. Né? Ele pode me deixar na mão em algum momento. Tá? Se ele jura, por exemplo, pela terra, aí tem um ditado: céus e terras passarão, que até o próprio Jesus também chega a mencionar isso. Né? A gente viu até algumas lives anteriores, aí, né? Alguma exposição anterior, Jesus falando disso. A palavra dele não passa, né? Nem um pingo do i, né? Usando ali os símbolos menores, né? do alfabeto hebraico, né? Nada, nenhuma letrinha, nem um pontinho vai passar, né? Mas céus e terras vão passar. Então aqui nesse caso, como céu, como terra vão passar, então se eu fizer um juramento desse naqueles dias de Jesus, é um tipo de fala que não é tão compulsória. Né? E com isso, o que começou a acontecer? Começou a acontecer o fato de eles tentarem trazer ali uma forma mais rígida, que deixasse esse juramento, esse voto, um pouco mais pesado, um pouco mais firme, rígido, para que a pessoa não fugisse dele. Veja, por exemplo, aqui a maneira como Jesus vai criticar os escribas e os fariseus lá em Mateus 23, versículo 16. Tem a ver com isso aqui que a gente está falando. Olha só o que ele diz aí, versículo 16 de Mateus 23. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Então isso aqui é um exemplo da maneira como eles manobraram a lei, né? Como eles colocaram aqui uma espécie de juramento compulsório. Se você jurou agora pelo ouro que está no santuário, agora você está obrigado a cumprir aquilo que você falou. Você não pode voltar atrás em hipótese alguma. Era um ensino aqui característico comum de escribas e fariseus nos dias de Jesus. Versículo 18 agora, né, do mesmo capítulo aí de Mateus 23. Quem jurar pelo altar, isso nada é, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado ao que jurou. Então, ó, veja de novo, né? Eles falam lá do ouro que está no santuário e agora falam também da oferta que está no altar. E eles entendem, né, que tanto esse ouro do santuário quanto essa oferta que está no altar tornam aquele jurador, né, aquela pessoa que está fazendo ali o voto, o votante, agora obrigado a cumprir o que essa pessoa falou. Era algo semelhante na linguagem daquele povo, né, a dizer que ela estava jurando por Deus. Que eles não diziam isso até porque pronunciar o nome de Deus não era uma coisa muito comum, não era uma coisa certa no costume dos judeus ali daqueles dias. Tá? Não era uma coisa comum. Eles entendiam que aquele mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão estava relacionado a isso, a não falar o nome de Deus. Tanto que a forma como a gente fala Jeová, Javé, Yavé, que a gente não sabe como é que se pronuncia, tem a ver com isso. Perdeu-se a pronúncia lá atrás por eles entenderem que não deveriam desobedecer esse mandamento em hipótese alguma. Então, mas era algo semelhante a isso. Jurar pelo ouro que estava no santuário, jurar pela oferta que estava no altar. Para eles era algo semelhante a jurar por Deus.
e tornava então a pessoa ali presa, né, no cumprimento daquele voto. Agora, claro que Jesus, nesse mesmo contexto, vai desfazer a forma como eles vinham argumentando aí em relação a isso. Observa comigo aqui em Mateus 23, versículos 20 a 22, como ele destrói esse argumento aqui que os escribas e fariseus tinham, né, de ensinar que se você jurar pelo ouro ou jurar pela oferta, você está obrigado. Né? Olha o que ele diz. Quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo quanto está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Então o que Jesus está mostrando aqui? Que o raciocínio, que a lógica que os escribas e fariseus vinham tendo, estava completamente errada. Né? Por quê? Porque o santuário, ele, tecnicamente falando, é quem santifica o ouro que está sendo depositado ali. Então ele é superior ao ouro, né? E não o contrário. A gente viu lá em Hebreus, se for para jurar, tem que jurar por algo que está acima da gente, né? Não abaixo. Como é que você vai jurar, né, dizer aí que o santuário ele é inferior ao ouro? Pelo contrário. Né? E a mesma coisa o outro argumento, né, da oferta sobre o altar. O altar é que é superior à oferta. É o altar que, em tese, santifica a oferta que está sendo levada. Né? E a mesma coisa, não faz sentido nenhum jurar pelo céu, como a gente viu ali no próprio discurso de Jesus em Mateus 5, que era comum naquele tempo, né? Algumas pessoas fazerem isso para deixar aquela ideia, ó, isso aqui é um voto compulsório, eu não posso voltar atrás, né? É um voto obrigatório que eu tenho que fazer. Então, quando alguém dizia pelo céu, também estava errado. Por quê? Porque quem é que pode jurar pelo céu? O céu é nosso. Nós temos domínio sobre o céu, nós temos poder para governar sobre o céu. Então Jesus explica aqui em Mateus 23, como é que alguém pode jurar pelo céu? Quem jura pelo céu está jurando pelo próprio trono de Deus, né? E por aquele que está assentado nesse trono, porque Deus é que está acima de tudo, Deus é que governa os céus, ok? E aí voltando, né, um pouco até para o próprio discurso de Jesus, lá em Mateus 5, a gente vai ver como é que ainda fica muito mais claro, né, esse argumento de Jesus para desfazer o modo como eles vinham ensinando equivocadamente. Então olha lá, ele fala assim, ó, o pessoal jura pelo céu, mas não pode. Por quê? Porque o céu é o trono de Deus. Tem gente que jura pela terra, mas o que é a terra? A terra é o escabelo de seus pés. Tem gente que jura por Jerusalém, mas, né, se alguém não tem domínio pelo céu, se alguém não tem domínio na terra, no planeta, quem é que tem domínio do planeta? Ninguém tem. Né? Quem é que tem domínio para dizer, olha, vai nascer tantas toneladas de feijão, tantas toneladas de arroz, tantas toneladas de tomate? Ninguém tem controle sobre a terra. A gente faz aguardando, né, esperando que a providência divina cuide de tudo isso. Mas nós não temos domínio sobre isso. Então, quanto mais alguém também jurar por Jerusalém. Quem é que tem domínio sobre a cidade de Jerusalém naqueles dias? Né? Quem é que tem domínio? A cidade pode estar de um jeito hoje, pode estar de outro jeito amanhã. Né? Por mais que tenha ali um governante, por mais que tenha ali as autoridades políticas daquele tempo, tudo está sob o controle de Deus. Por isso ele fala, não adianta fazer o juramento por Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. E ele também diz, nem adianta jurar pela tua cabeça, né, que era outro costume que algumas pessoas tinham, né, de jurar pela própria cabeça. Mas quem é que tem o controle da própria cabeça? Jesus dá o exemplo, a gente não pode tornar o cabelo nem branco nem preto pela nossa própria vontade. Hoje a gente ainda dá uma pintada, tem gente que pinta aí o cabelo, mas não resolve. Né? Pintou, vai nascer depois de novo a raiz, vai nascer branco, não tem como mudar isso. Né? E quem está com cabelo preto não tem como pensar assim, não, eu quero que o meu cabelo fique branco. Não está sob o nosso controle. Isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, faz parte inclusive do controle divino, da providência divina para com a nossa vida. Né? Então Jesus está desmoronando com esse tipo de juramento banalizado, né, que vinha acontecendo naqueles dias. E o mais importante de tudo, gente, alguém pode fazer ali um juramento, por exemplo, não compulsório, né? Eu vou jurar aqui pela minha cabeça. Né? Um juramento não compulsório. Estou jurando pela minha cabeça. Como os céus e terras passarão, como a vida humana vai passar, então esse é um mandamento não compulsório, né? Como a gente viu lá no ditado rabínico. Tá. No entanto, a gente tem que entender que mesmo a gente se comprometendo de uma forma não compulsória, né, como os judeus tentavam manobrar, né, fazer um malabarismo ali com a lei relacionada aí, com as leis relacionadas a votos e juramentos, a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz diante de Deus. Não tem nada, nenhum ato que a gente faça, seja ele bom ou mau,
que a gente faça isolado de Deus, escondido de Deus. Não existe nada, absolutamente nada nessa vida. Né? Ou seja, então, embora eles fizessem ali, por exemplo, né, aqueles votos, aqueles juramentos, chamando como testemunha, seja o céu, seja a terra, seja Jerusalém, seja a própria cabeça, a maior testemunha que está vislumbrando, que está vendo, que está sabendo o que está acontecendo num voto, que está sabendo o que está acontecendo num juramento, é o próprio Deus. Né? Então não tem como fugir da onipresença divina. É impossível fazer isso. E aí eu chamo a sua atenção para algo bem interessante. Né? Lá em Gênesis, capítulo 28, verso 20, a gente tem Jacó fazendo um voto com Deus. Ele fugiu de casa, né, teve todo aquele contratempo em casa com seu irmão, o irmão ameaçando ele de morte, inclusive. Né? E quando ele vai embora, quando ele foge, ele faz um voto com Deus: Senhor, se der tudo certo lá, etc., né, eu vou te dar o dízimo de tudo, vou te servir e tal. E aí, olha que interessante, lá em Gênesis 31, versículo 13, Jacó faz esse voto, lá no capítulo 28, e no 31, verso 13, Deus, num sonho, né, por meio de um anjo, fala assim para Jacó: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Ou seja, naquela ocasião, Deus está falando com Jacó: eu sei do voto que você fez, eu vi o voto que você fez. Então, gente, a gente pode fazer um compromisso com alguém, eu posso fazer um compromisso com um homem, com uma pessoa, verbal, ninguém assinou nada, mas Deus viu o que a gente fez. Deus viu o que a gente combinou. Deus viu o que a gente acordou. Deus viu o que a gente deixou ali verbalmente acertado. Sabe? Então, não dá pra gente ficar com essa coisa: não, eu não assinei nada, eu não falei nada. Não, tá falado, Deus viu, e a gente tem que honrar a nossa palavra, a gente tem que ser mais fiel com as coisas que a gente fala, para que a gente simplesmente não comece a banalizar também, né, votos, juramentos, como aquele povo vinha fazendo naquele tempo. Né? Então é muito sério aí o modo como a gente deve se dirigir, né, às pessoas que estão ao nosso redor. E aqui eu estou falando de pessoas em geral, sabe? É aquele profissional, por exemplo, né, que vai fechar um serviço contigo. Eu lembro, quando eu estava construindo a minha casa, eu chamei pessoas ali que eram evangélicos, tinha pessoas que não eram evangélicos, né, mas os que mais me deram dor de cabeça foram os evangélicos. Né? Evangélico que ia trabalhar ali na parte de construção civil, que enrolava o tempo, falava que ia gastar um tempo, demorava muito mais tempo, né? Não tinha compromisso, muitas das vezes, com o trabalho como eu deveria ter. Contratei um cara para fazer um portão para mim, ficou horrível, né? Demorou quase 2 anos para o portão ficar pronto, e eu paguei adiantado. Então, enfim, o que Jesus está dizendo aqui, gente, é em relação a isso. Né? A questão aqui dos votos, da seriedade que a nossa palavra tem que ter, é em relação a isso. Na medida que a gente combina uma coisa, vamos deixar a nossa palavra com seriedade. Não é para eu simplesmente falar contigo: eu vou fazer, e depois eu não faço, depois eu me esquivo, depois eu finjo que não aconteceu nada, só porque eu não assinei nenhum documento. Né? Não é dessa forma que as coisas devem acontecer. E aí a gente chega aqui agora, né, na terceira parte desse discurso de Jesus, mostrando como proceder. Né? A gente já viu aí que houve uma banalização dos votos e juramentos, e a questão aqui agora é: tá bom, como que a gente procede? Como que a gente faz? Como que a gente vive? Né? E aí a gente chega na terceira parte aqui da exposição de Jesus, que é quando ele vai mostrar pra gente que o certo é o seguinte: o nosso sim tem que ser sim, e o nosso não tem que ser não. Basta a honestidade. A gente não precisa ficar, né, quando ele diz ali, ó, eu porém vos digo, vocês não precisam jurar por nada. Né? Ou seja, você não tem que jurar pelo céu, não tem que jurar pelo altar, não tem que jurar pela igreja, não tem que jurar pelo irmão, não tem que jurar pelo pai, não tem que jurar por Deus, não tem que jurar por nada. Basta a tua palavra. Basta você dizer: eu vou fazer, e você faz. Ou basta você analisar o cenário e falar: olha, não dá para eu fazer, então sinto muito, não vou fazer. Não dá para combinar isso. É isso que Jesus está dizendo, gente. O proceder da gente simplesmente tem que ser esse. E olha, um pouco disso aqui que Jesus está falando, lembra que quem está acompanhando aí as mensagens anteriores vai se lembrar, né, que Jesus não está trazendo nada de novo. Né? Ele vem revisitando a lei e mostrando como esses antigos vinham trazendo interpretações erradas. Eu vou mostrar para vocês alguns textos do Antigo Testamento que confirmam exatamente essa mesma postura. Que a gente falar, a gente tem que cumprir, a gente tem que ter um pouco mais de cautela na hora de assumir um compromisso. E o primeiro texto, inclusive, é a continuação de Deuteronômio 23, porque eu li apenas o versículo 21, né? Mas eu vou ler agora até o 23. Então, veja aí o que está escrito. Quando fizeres algum voto
ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Ou seja, haverá pecado se você falar que vai fazer e não fizer. Tá? Agora, veja a próxima parte. Se, porém, te abstiveres de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que tiver saído dos teus lábios, guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente o votaste ao Senhor teu Deus, prometendo pela tua própria boca. Então, olha aqui a segunda parte. Né? Se você não fizer voto, não tem pecado, você não está obrigado a nada. Se você não se comprometeu em fazer algo, você está livre. Você não tem simplesmente nada para ser cumprido. Né? E em seguida, ele ainda conclui. Agora, se você fez algum voto, então você agora precisa cumprir. Se saiu da tua boca, se você confirmou, se você diz que vai fazer aquilo, então faça, né? Porque você prometeu com a tua boca. E lá em Eclesiastes, lá no capítulo 5, a gente lê algo muito parecido com isso daqui também, que foi mencionado em Deuteronômio 23. Eclesiastes 5, versículos 4 e 5, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada, nesse caso Deus, né? Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não pagares. Ou seja, é melhor não votar, é melhor dizer não. Né? Você faz esse serviço para mim? Não, eu não tenho condição, eu não tenho agenda, eu tenho outros trabalhos na frente, não posso pegar. Né? Então, não faço. Né? Ou seja, sim, sim, não, não. Não, eu posso, mas eu só posso fazer para você daqui a 2 meses. Ah, mas eu não posso esperar 2 meses. Olha, então sinto muito, eu prefiro ser honesto contigo, daqui a 2 meses eu começo a fazer, te entrego daqui a 2 meses e meio, do que eu frustrar o nosso relacionamento, o nosso acordo, mentir para você, dizendo que eu vou pegar esse serviço e daqui a pouco eu não entrego ele, não cumpro ele, você vai ficar chateado comigo. Então é isso aqui que Jesus está ensinando. O seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. E além disso, nós ainda temos, né, o respaldo aí de Deuteronômio 23, de Eclesiastes 5, mostrando, se não é para votar, não vota. Se não é para poder fazer um acordo, não faz. É simples, gente. É algo tranquilo aqui, se a gente for parar para pensar, não tem nada de difícil compreensão. Né? Basta a gente simplesmente ser honesto com aquilo que a gente está se comprometendo. A gente, como Jesus disse, não precisa fazer voto, juramento por nada, nem por ninguém. Basta a nossa palavra. E na medida que você for honesto e fiel com a sua palavra, as pessoas vão confiar em você. Se você disser, não, eu te entrego daqui a 2 meses, o cara precisa com urgência, mas ele sabe que os outros aí são tudo enrolado e que ele vai correr o risco de daqui a 2, 3 meses, ele ter fechado o negócio com o cara hoje, mas daqui a 2, 3 meses não tem entregue ainda. Então é melhor ele esperar contigo, que está falando a verdade para ele, que daqui a 2 meses entrega, mas ele precisa com um pouco mais de urgência, é melhor ele esperar contigo, que ele sabe que dá para confiar, que ele sabe que dá para esperar, do que ele pegar um outro aí que não vai ter compromisso nenhum com aquele serviço que está fechando. Né? Então, é um pouco disso aí que a gente percebe aqui nesse discurso de Jesus. E essa mesma fala, né, esse mesmo ensino de Jesus, depois ele vai ser reproduzido na igreja primitiva. Né? A gente tem aí o próprio irmão do Senhor, Tiago, lá na sua epístola, capítulo 5, versículo 12, dizendo assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. É um paralelo exato, né, com aquilo que Jesus disse ali no Sermão do Monte. E aí eu fecho com vocês aqui com algumas lições que a gente pode tirar desses vários textos aí que a gente tirou, que a gente leu, né, tanto da lei, Deuteronômio, Eclesiastes, né, como principalmente aí também no Sermão do Monte. Tá? Então, quero que você pense comigo aqui um pouquinho a respeito dessa questão aqui de nós nos comprometermos, fazermos votos, né, juramentos, acordos, né, sejam eles para Deus, sejam eles para o próximo. Tá? Então, a primeira lição que eu tiro com vocês aqui, primeira delas, nós temos que tomar cuidado para não fazer votos precipitados. A gente já viu lá o caso de Jefté, que eu mencionei, mas lá em Mateus capítulo 14, versículos 9 e 10, temos um outro exemplo. Ali o que aconteceu é que Herodes ele deu um banquete, né, uma moça ali começou a dançar para ele, né, no decorrer ali da festa. A mãe da moça, né, falou, olha, na hora que ele se agradar ali, faz um pedido, pede para que corte a cabeça de João Batista. E assim aconteceu.
né? Ele se agradou da dança, a moça pediu a cabeça de João Batista, mas lá no versículo 9 de Mateus capítulo 14, diz aí que entristeceu-se então o rei, mas, por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. Então, ou seja, ele até não queria fazer isso, né? Ele até se entristeceu por esse pedido, mas não tinha como voltar atrás mais, porque ele falou, tudo que você quiser, qualquer coisa que você quiser eu te dou, depois da dança que a moça fez. Ela falou, então me dá a cabeça de João Batista. E aí não tinha como ele voltar atrás mais. Então, cuidado, não faça voto precipitado. Né? Não precisa agir no impulso. Ah, alguém disse isso, vamos lá fazer. Não, calma, analisa, pensa. Vê se realmente você tem condição de fazer isso. Não vai se comprometer, né, em dar algum passo muito além daquele que a sua perna tem condição de dar. Tá? Segunda lição que a gente tira. Não devemos ceder nem mesmo quando a gente estiver sob pressão. Então, de repente, você está sendo muito pressionado. Né? Uma coisa é o voto precipitado, você sem pensar, vai lá e pum, e faz. Outra coisa é quando você está sendo pressionado, tem alguém ali em cima de você, você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Faz. Aí a pessoa simplesmente diz que vai fazer. Né? É outro problema também que pode acontecer. E aí eu menciono para vocês aqui o modo como o apóstolo Pedro reagiu diante de pressão. Tá? Então, lá em Mateus 26, do versículo 72 ao 74, a gente tem um exemplo super negativo, né, nesse caso aqui, de um erro de Pedro, que diz assim, ó, e ele negou outra vez, lá naquela narrativa das 3 negações, né, de Pedro para com Jesus. Então aqui a gente tem o relato dizendo, ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro, certamente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Então cuidado, não é porque alguma coisa está acontecendo contigo sob pressão, não é porque algum momento de pressão da tua vida está acontecendo, que você simplesmente também tem que ignorar a racionalidade, tem que ignorar simplesmente, né, o senso crítico, a análise das coisas que acontecem ao teu redor e ceder, né, meramente ali a qualquer pressão e fazer algum juramento que possa prejudicar a tua vida e até a vida de outros. Tá? Então, cuidado. Né? Mesmo diante de pressões, a gente tem que tomar cuidado com os nossos juramentos. Terceira lição, gente. Terceira lição. Não devemos iludir as pessoas com promessas falsas. Né? Ou seja, tem gente que às vezes acaba iludindo o outro. Né? Ele fala, não, eu vou fazer isso contigo. Gera expectativa na cabeça do outro. Gera sonho na cabeça do outro, gera desejos, aspirações na mente do outro, às vezes da família do outro, né? Cuidado, não faça isso. Isso não é só irresponsabilidade, isso é um tremendo de um pecado. Tá? Aqui em Hebreus 6, 17 e 18, olha aqui que exemplo máximo, né, que nós podemos ter aqui, que é o exemplo do próprio Deus. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com o juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação. Então, olha que tremendo. A gente quer se comprometer com algo, vamos fazer como Deus. Deus não pode mentir. E Deus, se a gente pegar lá nos relatos de toda a Bíblia, né, quantas vezes, joga lá na pesquisa da sua Bíblia online, joga lá, juramento. E você vai ver quantas vezes vai aparecer essa palavra aí, né, de Deus dizendo, o juramento que eu fiz aos seus pais, o juramento que eu fiz aos vossos pais. Juramento de quê? Da terra prometida, da aliança que ele fez com o povo. Né? Então, quando Deus faz um juramento, quando Deus faz uma aliança, ele não volta atrás e outra coisa, ele não mente. Né? Diferentemente do ser humano. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes tem pessoas fazendo com que outros tenham expectativas erradas. Ele está dizendo, não, eu vou fazer isso contigo, eu vou te ajudar, eu estou te prometendo tal emprego, eu estou te prometendo tal cargo, eu estou te prometendo tal função. Cuidado, não faça isso. Né? Se você realmente não tem condição de cumprir com o que você está prometendo, nem prometa. Tá? E você do outro lado também, cuidado, né? Para simplesmente não cair, como a gente diz aqui na região de Campinas, né? No conto da sereia. Né? O camarada vem com aquela coisa bonita, com aquela ideia que vai te deixar entusiasmado. Cuidado, você não precisa também simplesmente abraçar aquilo que foi dito. Tá bom? Outra lição, quarta lição, não jurar para a gente se aproveitar do próximo. E antes de passar aqui para a quarta lição, né? Outra coisa interessante que a gente precisa, inclusive, destacar aqui é o final da fala de Jesus aqui no Sermão do Monte, nesse trecho que a gente fez a leitura de hoje, né? Quando ele diz assim, ó, o seu sim seja sim, o não seja não. O que passar disso vem do maligno.
Então cuidado, o maligno é que é o pai da mentira. João 8,44 diz isso. Né? O diabo ele só sabe mentir, ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. Agora, essa pessoa que, por irresponsabilidade, que sabe que não tem condição de cumprir o que está prometendo e cumpre alguma coisa para o outro, ele é mentiroso. Ele está fazendo isso por meio do maligno. Ele está simplesmente se deixando ser usado pelo inimigo. Cuidado, não faça isso. E aí a quarta lição, não devemos jurar para nos aproveitarmos do próximo. Né? A gente tem ali, por exemplo, em Gênesis 25, verso 33, ao que disse Jacó, jura-me primeiro, jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Aquela passagem, né, que conta pra gente ali de Esaú e Jacó, Esaú voltando da caça, cansado, com fome, e aí Jacó falou, tá bom, eu te dou a comida que eu estou fazendo aqui, um guisado de lentilha, mas eu só te dou se você trocar essa comida que eu estou fazendo aqui pela tua primogenitura. Né? A primogenitura tinha ali dava muitos direitos, né, para quem era o primogênito. Tá? Ele tinha direito, por exemplo, à porção dobrada da herança. Né? E nesse caso, então, ele simplesmente anulou ali o direito que ele tinha, né, Esaú, e passou o seu direito para o seu irmão Jacó. Então cuidado, gente. Né? A gente não deve jurar para se aproveitar do outro. A gente está vendo a fraqueza do outro, está vendo a debilidade do outro. Não, vamos fazer um acordo aqui, vamos jurar que o outro vai se prejudicar e eu vou sair ganhando em cima dele. Pecado também. Errado, é super errado. Quinta lição, né, já estamos terminando aqui, quinta lição, não somos obrigados a jurar e nem a nos comprometer com nada. Né? Repare lá, o que Jesus disse? O seu sim, seja sim, e o seu não, seja não. Então você não é obrigado a jurar. Você pode dizer não. Né? E lembrando lá do Deuteronômio 23, verso 22, que a gente já leu aqui agora há pouco. Se, porém, te abstiveres de fazer voto, não haverá pecado em ti. Então você pode simplesmente não fechar acordo, você pode dizer não. E dizer não, em algumas ocasiões, é saudável. Dizer não, em algumas situações, é bom, é importante, você não precisa ficar preso. Não é só porque alguém está dizendo, não, mas faz isso comigo, né, concorda comigo. Só porque você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você, só porque vocês são amigos. Não, tem coisa que você pode dizer não. E vai ser saudável para a tua vida. Né? E fechando, né, a última lição que eu tiro aqui com vocês é o fato, e a mais importante de todas, inclusive, é o fato de que, seja qual for o tipo de juramento, de voto, de acordo, de combinado que a gente esteja fazendo, seja qual for, independente de qual seja, Deus está presente. Deus é onipresente. Ele está ali, ele sabe o que está acontecendo. Ele está ciente desse acordo que está sendo feito. Não, mas eu fiz da boca para fora, foi de ser humano para ser humano. Não importa. Aos olhos de Deus está acontecendo um combinado. Não fuja daquilo. Vamos lembrar lá, né, Gênesis 31, versículo 13. Eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Deus está presente. Não temos como fazer nada escondidos do Criador, escondidos de Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a reflexão de hoje. Né? Encerramos aqui a nossa sexta mensagem dessa série expositiva no Sermão do Monte. E eu quero agradecer a todos vocês, né, que estão aí com a gente, que perseveraram aqui até o final, que puderam participar aqui dessa exposição de hoje. Já te convido para a semana que vem, toda terça-feira, né, às 8 da noite, né, a gente está sempre aí seguindo com essa série de mensagens no Sermão do Monte. Temos aprendido muito, tem sido muito bacana. Eu aguardo você na semana que vem. Né? Enquanto isso, além de deixar minha gratidão, quero convidar você a orar comigo, né, para a gente também agradecer ao Senhor aqui por essa palavra, por essa reflexão, pelos aprendizados, sobretudo para Ele nos ajudar a praticar, a viver isso que a gente está aprendendo no decorrer aqui dessas transmissões, tá bom? Feche os seus olhos aí comigo, onde quer que você esteja, né, e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós deixamos aqui o nosso muito obrigado. Nós queremos, nesse momento, dizer ao Pai, quão maravilhoso é estar na Tua presença, aprender um pouco mais da Tua palavra. A Tua palavra, de fato, é viva. Cada vez que a gente ouve um pouquinho mais dela, cada vez que a gente medita um pouquinho mais nela, a gente aprende coisas novas. E nessa noite não foi diferente. Nós te louvamos por isso. Pedimos ao Pai que o Senhor continue nos abençoando e nos iluminando para cumprir a Tua palavra. Tudo isso que foi dito aqui, Senhor, mostra mais uma vez como que a Tua justiça
ela excede aquela dos escribas e fariseus. Eles tentaram dar um jeitinho aqui para dizer que tinha alguns votos que poderiam ser quebrados, não cumpridos, né, e outros que deveriam ser cumpridos, mas diante do Senhor, tudo que a gente fala é importante que seja cumprido. A gente não deve, né, simplesmente falar as coisas para enganar as pessoas que estão próximas de nós ou para nos enganar. Pelo contrário, que a gente seja fiel com aquilo que a gente disser uns para os outros e principalmente para o Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a cumprir tudo que a gente disser, todo compromisso que a gente fizer. E assim que a gente possa glorificar o Teu nome, honrar o Senhor e também ser abençoado aqui nessa terra. Nós oramos assim e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha, pessoal. Uma boa noite aí para vocês. Que Deus continue abençoando tremendamente. Eu aguardo vocês semana que vem. Guarda aí na tua agenda. Toda terça, às 8 da noite. Fica todo mundo na paz.